Olá, nós estamos aqui em mais uma edição do programa Ponto e Contraponto, uma iniciativa aqui da Onconews que permite nós, especialistas, tratadores aqui do câncer de pulmão, eu, cirurgião torácico do Hospital Israelita Albert Einstein, e estou aqui com os dois colegas nessa iniciativa da Onconews que nos permite esse bate-bola na discussão do câncer de pulmão. Eu estou aqui com dois grandes amigos, o Dr. Marcos André Costa, oncologista clínico e coordenador da pesquisa clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e aqui o meu amigo Rodrigo Henriot, que é o coordenador da radioterapia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então nós vamos discutir aqui em vários detalhes o papel da radioterapia, os detalhes nessa revolução de informação que tem sido o câncer de pulmão. Nós vamos conversar hoje sobre radioterapia. Eu passo a bola aqui para o meu amigo Marcos André Costa para fazer a introdução do tema e discutir os detalhes da imunoterapia com o nosso amigo Rodrigo Henriot. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Onconews. É sempre um prazer participar dessa iniciativa, estar junto de você, do Rodrigo, grandes amigos. Ia começar perguntando aqui para o Rodrigo, já começando num tópico quente e polêmico, né? Primeiro, você acredita no efeito abscopal e qual é a sua experiência nesse sentido? Vamos começar com o hot topic, vai. Bom, agradecendo a todos, claro, é sempre bom estar aqui com vocês. O efeito abscopal não é novo, a gente já tem descrição dele desde a década de 50, né? E o abscopal foi proposto à época por um cientista em experimentos com radioterapia. O ab é a distância e o scopus, né, de foco, o target, o alvo. Como quando você, com irradiação, consegue atingir um alvo distante do seu alvo primário. Isso não foi bem compreendido, inclusive porque as técnicas imunológicas e de pesquisa na época não eram desenvolvidas, mas esses relatos já aconteciam, de você tratar um volume-alvo e outros fora do seu volume-alvo responderem. Também com cirurgia, quer dizer, já lançando os conceitos da inter-relação imunológica dos tumores, inclusive com as suas metástases. Mais recentemente, em 2012, foi o primeiro relato de peso na New England Journal of Medicine em melanoma, em que uma lesão primária foi tratada, uma lesão paravertebral, e a outras lesões metastáticas responderam sem nenhuma troca da medicação de origem, que era um imunoterápico. E isso deu origem a um sem fim de questionamentos e propostas, né? Eu já vivenciei com alguns pacientes efeito abscopal, de a gente tratar o primário e as lesões secundárias responderem por um período de tempo. Então, isto existe. A questão é, para quem vai existir, com qual tratamento, quem vai ser o selecionado candidato para isso. A gente tem as informações de que algo em torno de 20% das lesões dos pacientes, a gente pode ter algum mecanismo de efeito abscopal. A questão é descobrir quais são esses pacientes e como tratá-los. E é importante que se saliente, né, Rodrigo, que é importante que o paciente, no momento que for fazer a radioterapia, já esteja em vigência da imunoterapia para poder derivar um benefício com a radioterapia nesse cenário do possível efeito abscopal. Exato. Muito se questionava pela velocidade com que essas drogas são lançadas, se não haveria interações maléficas ou danosas para o paciente. Então, inicialmente, os estudos procuravam fazer tratamentos à parte, né? ou seja, imunoterápico e depois radioterapia. À medida que a segurança foi sendo testada, os novos estudos registrados agora no NCA, enfim, são concomitantes. Eles querem usar radioterapia exatamente para promover um efeito abscopal em vigência de imunoterápicos. E mais um ponto nesse cenário é que a minha experiência com tumores relativamente radioresistentes, como melanoma, pulmão, rim, é que a minha experiência de 2 anos para cá com as drogas imunoterápicas e se fazendo a radioterapia e se mantendo a droga imunoterápica, existe um efeito cinético que eu não via, ou seja,
o efeito que a radioterapia proporciona no tumor é um efeito me dá um resultado muito diferente daquilo que eu vi historicamente de irradiando, fazendo uma radiocirurgia, por exemplo, isolada para uma meta cerebral de melanoma. Desculpa. Então, se irradiava a lesão, um melanoma de 2 centímetros no cérebro, a lesão ficava relativamente do mesmo tamanho, diminuía um pouquinho, gerava-se um halo de edema. E hoje o que eu observo é que essas lesões estão regredindo a ponto de desaparecerem. Então, existe um racional biológico que é da radioterapia aumentar a expressão de PDL1 e gerar aí talvez um efeito sinérgico de radioterapia com a imunoterapia. E um efeito sinérgico está sendo explorado até em estudos fase 2 e até estudos já cadastrados no clinicaltrials.gov, por exemplo, de cabeça e pescoço, em algumas populações, alguns estudos tentando substituir para os tumores localmente avançados. Radiocisplatina historicamente é o tratamento para os localmente avançados e já se substituindo como agente radiosensibilizante, não mais o agente platinante, a platina, mas imunoterapia. Então, explorando exatamente esse efeito que a gente está vendo, que é extremamente atraente, interessante, não só do ponto de vista da possibilidade rara, é verdade, do efeito abscopal, mas do sinergismo da rádio junto com a imunoterapia. Eu até estava brincando aqui antes, que fica bem claro que não é efeito episcopal não, né, gente? Que o episcopal tem mais a ver com a igreja. Eu acho que o Rodrigo definiu muito bem a questão do abscopal, é um termo relacionado então à parte imunológica, né? Seria ajudar o organismo a reagir melhor contra aquele antígeno, digamos assim, que é o tumor, né? E trazendo a discussão para o câncer de pulmão, quando a gente vê aí, eu acho fantástico a radioterapia hoje está dando chance para o tratamento cirúrgico de doenças localizadas naqueles pacientes que a cirurgia não é possível por ser um paciente que tem uma doença ressecável, mas doente inoperável do ponto de vista clínico. Então é fantástico ver que a radioterapia está podendo ajudar esses pacientes. Mas colocando aqui nessa mesa trimodal, né, que é a cirurgia, a oncologia e a radioterapia, como é que está a questão do paciente aí com a doença 3A, 3B, no sentido de fazer a radioterapia e na doença oligometastática, o controle da oligometástase e a gente conseguir associar os nossos tratamentos, né? Eu, particularmente, vou confessar que se for fazer a opção da radioterapia, eu não gosto muito da radioterapia neoadjuvante. Até tem meta-análise mostrando aí até aqui não existe um benefício claro e para o cirurgião a cirurgia fica mais tecnicamente fica mais difícil, né? Então, a radioterapia após uma neoadjuvância, uma cirurgia e uma complementação fica melhor no meu entendimento. Mas eu queria ouvir, Rodrigo, como é que você coloca na doença localmente avançada, nessa questão da terapia trimodal, pergunta 1, e a pergunta 2, a radioterapia na doença oligometastática. Os estádios 3, especialmente o 3A, que é o mais complexo, né, o N2, depende de equipe. Então, não tem uma receita de bolo. O que a gente vê nos estudos é que você precisa ter uma equipe que está sincronizada para fazer a decisão de tratamento. Se você vai utilizar a radioterapia neoadjuvante, o cirurgião tem que participar começo, meio e fim dessa decisão. Não pode ser uma decisão isolada do radio-oncologista ou em conjunto com o oncologista clínico, não teve a resposta que a gente gostaria e depois entrega de novo para o cirurgião para ele se virar. Não é assim que funciona. Então o que a gente vê não é da nossa prática usual, porque Brasil, nas instituições em que a gente se forma, isso é quase inviável, né? No sistema público de saúde das universidades, é difícil da gente conseguir ter essa versatilidade de organizar uma neoadjuvância e já estar sincronizado com o cirurgião, apesar do que as instituições de ensino já vêm se movendo para esse tipo de integração, já entenderam que para melhor desfecho isso é indispensável, que o time inteiro faça essa decisão. Então, muito por conta da nossa formação, da disponibilidade de recursos, às vezes da interação com o time que não é no momento que a gente gostaria, a gente acaba fazendo ou como adjuvante, caso encontre um N2 pós-operatório, ou eventualmente, quando não é possível a cirurgia, a gente já promove a radio e quimioterapia com intenção radical. Mas existe espaço para todo tipo de
de abordagem. Aí é uma questão de alinhamento do time institucional. E a doença oligometastática? Esta é uma outra revolução, inclusive, para a gente, né? Porque doença metastática em pulmão, há 4 anos, a gente já sabia o que aconteceria. Não era um bom desfecho, o filme não teria um bom final. E houve uma revolução, está acontecendo uma revolução. Os intervalos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global vêm aumentando dramaticamente, em algumas situações até dobrando. E o conceito era de que radioterapia para doença metastática era só para aquela tríade de compressão, sangramento ou dor. Fora desse cenário não havia um papel para radioterapia. Até que alguém resolveu atuar em alguns modelos de remissão de doença. Por quê? Porque a doença, com os novos inibidores de tirosina quinase, os imunomoduladores de modo geral, lentificaram a progressão da doença. E não raras as vezes a gente viu uma progressão quando o paciente tinha algumas poucas metástases, uma progressão heterogênea. Algumas lesões progrediam, enquanto outras permaneciam em controle. E a pergunta era, eu vou mudar todo um processo de controle que já vem acontecendo por conta de 2 lesões que escaparam do controle, e todo o restante está sob controle, e eu vou ter que trocar todo o meu armamentário por conta de 2? Por que não introduzir alguma forma de controle focal desses poucos sítios que vêm progredindo? E aí entrou não só a radioterapia, mas a cirurgia, e um estudo interessante publicado na Lancet Oncology em 2015, 2016, eles fizeram quimioterapia padrão, estabilização da doença oligometastática, e aí proposta de complementar com tratamento local, podia ser cirurgia ou radioterapia, 70% das vezes foi radioterapia, ou aguardar a progressão e retomar quimioterapia. No braço de tratamento localizado, o intervalo livre de progressão foi de quase 12 meses, e que no braço tradicional a mesma químio era de 4 meses. Tiveram que interromper o estudo porque não era ético prosseguir com essa oferta. Já existem os estudos dizendo que quando você começa com resistência a inibidores de tirosina quinase, escolher algumas lesões maiores e fazer radioterapia ablativa pode continuar a sensibilidade dessas lesões aos inibidores. É um campo muito novo para todos nós. Nós não sabemos exatamente com quais inibidores, em qual sequência, para quais lesões a gente tem que selecionar. Mas aparentemente, dentro da radioterapia, a resposta é que não é a radioterapia tradicional. É a radioterapia ablativa, é aquela que é feita entre 2 e 5 frações, que tem um potencial biológico de destruição e de exposição de epítopos e de frações internas da própria lesão que possam ser utilizadas pelo sistema imune como uma vacina interna, como se a gente produzisse uma vacina com o próprio material da lesão. E eu chamo a atenção, Ricardo, só te interrompendo, para isso que o Henriot falou, da quimioterapia, mas a gente já tem estudos em relação até à droga-alvo. Recentemente, o grupo do Dr. Tony Mock publicou o Aspiration Trial, que é um estudo fase 2 para indivíduos que são EGFR mutados e que tiveram uma oligoprogressão. Então, esses indivíduos, foi ofertado para esses indivíduos fazer um controle local com alguma terapia e seguir com o seu inibidor de EGFR como se nada tivesse acontecendo. E o que se viu foi que postergou-se em 4 meses, ou seja, de 11 para 14,9 meses a sobrevida livre de progressão desses indivíduos. Então, você conseguiu manter o indivíduo longe de quimioterapia ou de uma troca de tratamento da ordem de 4 meses. Isso é outstanding, isso é incrível, porque antigamente 1, 2, 3 lesões já jogava-se, estava controlando 20 lesões, 2, 3 estavam progredindo, já desconsiderava-se o controle de 20 lesões em detrimento do controle de 2, 3 lesões que estavam em progressão. Recentemente foi publicado essa mesma analogia para indivíduos com uma mutação driver do ALK. Mesma filosofia, se controla a lesão e se mantém o inibidor de ALK, e o resultado foi muito interessante também, ao ponto de hoje a gente já chegar
a ter indivíduos, segundo o estudo francês, 87 meses em curso de alguma terapia anti-ALK. Então, tratando-se de um tumor que a sobrevida global mediana era de 10 meses, no estudo da doutora Joan Schiller, em 2002, se comparou 4 esquemas de quimioterapia no ECOG 1594. Então, 10 meses de sobrevida global mediana, a gente está hoje falando de sobrevida livre de progressão de 87 meses no estudo francês de indivíduos com translocação do ALK, recebendo alguma terapia ALK. Isso em função de você conseguir controlar 1, 2, 3 lesões, as oligoprogressões com terapias locais ablativas, e aí 2 a 5 frações, 1000 centigrays, enfim, e aí você vai controlando essas lesões até com cirurgia. E eu te devolvo a pergunta, como é que você está encarando hoje, do ponto de vista cirúrgico, as oligometástases de câncer de pulmão? Por exemplo, a gente agora vai publicar um paper sobre a metastasectomia de adrenal especificamente, metástase adrenal em câncer de pulmão metastático. Então a gente tem resultados bem interessantes na nossa casuística e revisão da literatura nesse ponto. Então eu queria ver você, como cirurgião torácico, como é que você encara essa metastasectomia num câncer de pulmão já ou primariamente metastático ou que apresentou uma metástase no decorrer de algum momento do curso da doença e que está bem, né? Está oligosintomático, são poucas lesões, é uma metástase em fígado, uma metástase adrenal. Como é que você encara isso, Ricardo? Eu acho que, olhando aqui, trazendo a resposta para um ponto bem simples, e aí eu queria falar um pouco com o Rodrigo com relação à acessibilidade da radioterapia. Quando nós falamos cirurgia, radioterapia, a gente tem sempre que olhar se a gente está lidando com a doença sistêmica ou com a doença localizada. Da forma mais simples que a gente explica para o paciente, assim, eu não consigo, como cirurgião, tratar uma doença sistêmica. E identificar que aquela doença é completamente ressecável, e aí vem a questão do 3A com um linfonodo apenas acometido, né? Ou aquele que teve aquela resposta fantástica na neoadjuvância e traz uma doença apresentável do ponto de vista de ressecação simples e direta. Então, no momento que você identifica um caso que está diante de uma doença e ela é localizada absolutamente, e você já está numa programação multidisciplinar de indução e verificação dessa ressecabilidade, eu sou completamente favorável. Acho que você, como coordenador da pesquisa clínica, né, a importância de ir regulando esses dados diante de tanta novidade, né, Rodrigo? A gente vê terapias que, para aquele paciente, acaba assumindo aquele caráter mais artesanal, né? É aquela história de sair da receita do bolo e ver exatamente para aquele indivíduo, com aquela idade, com aquela progressão ou controle da doença, que tipo de terapia se encaixa ali. E aí eu acho que a radioterapia vem assumindo funções que outrora a gente não pensava. E aí eu venho para a pergunta, que é a questão da acessibilidade. Da mesma forma que a cirurgia tem a questão personalizada hoje, que é aquele que a videocirurgia, o acesso pela cirurgia robótica, é aquele que tem um tumor de parede que tem que sair parede, tem que ser a cirurgia aberta. Existe uma personalização do tratamento hoje que é a tônica, né? Do ponto de vista da radioterapia, existe a questão tecnológica. A gente está aqui falando de uma radioterapia lato sensu, ou a gente está falando de uma radioterapia específica? Você fala, tudo hoje é SBRT e a radioterapia convencional ela ficou para o passado, ou ainda tem um lugar para a radioterapia mais simples? E aí nós estávamos conversando que dos recursos alocados no tratamento de câncer de pulmão, apenas 9 ou 10% vem para a cirurgia, entre 10% e 15% para a radioterapia, e o restante é lidando com a doença mais avançada e o tratamento medicamentoso. Então a gente vê que existe plano de expansão, mas e o componente tecnológico? Como é que o Brasil está preparado para esse novo momento da radioterapia, Rodrigo? Infelizmente o Brasil não está preparado para esse novo momento, né? A gente tem um déficit de equipamentos que é impressionante. A Organização Mundial de Saúde recomenda que para cada 500 mil habitantes a gente tenha um equipamento. E o que acontece no Brasil é algo em torno de 1 milhão e 100 mil habitantes para cada equipamento. Mas se a gente vai analisar a situação da grande São Paulo, nós temos algo em torno de 260 mil habitantes para cada equipamento. Ou seja, nós estamos o dobro da recomendação mínima da Organização Mundial de Saúde. Então essa discrepância entre Brasil, Sudeste, rico, enfim,
e o Brasil que ainda carece de recurso e tecnologia. O Ministério da Saúde já havia feito uma iniciativa de compra de 80 máquinas de radioterapia para distribuição pelos diversos lugares do país que precisariam desses equipamentos, mas infelizmente só 2 foram instalados até hoje porque não tem recurso sequer para construção dos bunkers, treinamento dos funcionários. 2 de 80? Dos 80. Nossa. Então é esta situação que a gente vive. Então, mas alguém tem que fazer alguma coisa diferente, quer dizer, alguém tem que mostrar que há um caminho diferente. Muitas das instituições de liderança precisam dar essa resposta, inclusive para o Ministério da Saúde. Porque quando você faz um estadiamento adequado, tem as ferramentas para se fazer um estadiamento adequado, tem as ferramentas para o patologista direcionar bem o seu tratamento, tem os recursos para quimioterapia, cirúrgico e radioterapia, isso é o melhor desfecho. Não tem como a gente precificar a vida humana, apesar dos recursos para isso. Mas quando a gente deixa de salvar uma vida humana que é passível de ser salva, nós vamos jogá-la num centro de custo que é insuportável para uma nação. Então, quanto menos eficientes a gente passa a ser lá na ponta, maior vai ser o custo pela nossa ineficiência. E isso é uma roda que gira. Então, eu acho que o compromisso das instituições, se a gente conseguisse reunir essas instituições no país em estudos prospectivos ou colaborativos, é de mostrar que, olha, investir em tecnologia não quer dizer necessariamente aumentar o custo. Talvez você aumente um pouco o seu custo inicial, mas vai ter a retirada de um custo enorme e exorbitante porque não houve a falha. É isso que a gente precisa mostrar para a sociedade brasileira, que existe um equilíbrio entre investir numa tecnologia moderna, que nós não estamos falando de próton terapia, que custa $70 milhões uma máquina, cada tratamento vai custar $100 mil, e que a diferença é muito pequena em relação a uma boa radioterapia passível de ser feita em qualquer grande centro do Brasil inteiro. E essa boa radioterapia está relacionada a esses 80 equipamentos que você citou, trazem que característica tecnológica? A capacidade de fazer IMRT, SBRT, você podia explicar um pouquinho mais qual é a diferença dessa radioterapia localizada para a radioterapia convencional? Sim. A primeira geração da radioterapia em que eu fui treinado é que os meus cabelos brancos já se perderam pelo tempo, né? Mas se você não falasse, ninguém ia perceber. Nem perceber. Mas a primeira geração da radioterapia era assim, a gente fazia uma radiografia, desenhávamos à mão onde deveria estar o volume da lesão, com uma margem de segurança, e era isso. E tinha que tratar. A segunda geração da radioterapia, que é a radioterapia conformada tridimensional, nós já usamos o recurso de uma tomografia que está acessível em qualquer lugar, para desenhar corte a corte o que é lesão e o que é a estrutura normal, que precisa ser preservada. Isso já foi um avanço fantástico, porque você deixa de perder o seu volume-alvo. Você já sabe onde ele está, você já conforma o seu tratamento àquela área. A terceira geração, que é o IMRT, ele consegue conformar com maior precisão ainda. E tem os recursos de imagem associados, que é o chamado IGRT. Então, nessa sopinha de letras, né, o que a gente faz é ter o IMRT, que é a alta precisão, e o IGRT, que é guiar todo dia esta dose que você vai dar para o local certo. Isto é a terceira geração, e que os estudos, o RTOG 0617, por exemplo, mostrou que só aumentar a dose foi deletério, foi pior para os estádios 2 e 3. E quando eles fizeram uma análise do como foi pior, a gente esperaria controlar mais, aumentando 60 para 74 Gray. Por que foi pior? Quando se faz uma subanálise, é toxicidade. E se eles pegam somente aquele subgrupo, pareando, né, um Propensity Score Match de IMRT, sim, aí sim, nesse subgrupo de IMRT, em escalonamento de dose para 74 Gray, começa a haver uma margem favorável. É que a amostra é pequena a ponto de não dar estatisticamente significativo. Mas a tecnologia está mostrando que faz diferença. Bom, o SBRT é um outro conceito, em que você dá uma dose enorme, comparável a 150 Gray, não 74, mas a 150 Gray, só que altamente delimitada. A resposta biológica do tumor muda. Quer dizer, quando você faz uma dose baixa de raio-x, ela é diagnóstica.
Se você aumenta a energia, ela é terapêutica. E se você aumenta muito a dose empregada por fração, ela muda a relação biológica de destruição. Então são cenários diferentes usando a mesma irradiação. E isto também é novo. Foi o advento da tecnologia que permitiu que isso acontecesse. Um estudo interessante que mede citocina plasmática sanguínea com tratamento de câncer de pulmão, o que eles fizeram? Colhiam antes do tratamento nos 2 grupos, seriam submetidas a SBRT ou a radioterapia standard, com IMRT. Durante o tratamento eles colhiam 45 dias após. O grupo do SBRT só produzia 2 citocinas que eram supressoras do sistema imune. A radioterapia com IMRT tinha dezenas. É uma forma diferente de relacionamento da irradiação com o tumor, com a resposta imune. As peças do quebra-cabeça estão todas aí. A gente sabe mais ou menos para onde tem que ir, mas elas ainda precisam ser linkadas. Então a gente está caminhando para a imunorradioterapia também? Provavelmente. Rodrigo, queria explorar um pouquinho a questão da radioterapia pós-operatória. Fala um pouquinho para a gente o papel da radioterapia pós-operatória, N0, N1, questionável, N2, aí você tem talvez aí uma maior indicação disso. E a segunda coisa é até que ponto uma neoadjuvância bem sucedida interfere no seu planejamento seguinte, ou seja, você tem uma brilhante resposta neoadjuvante, ou seja, uma quimio neoadjuvante no estádio 3, que é uma coisa que é bem debatida, mas tem grupos que realmente fazem isso. Até que ponto a quimio, tendo uma boa resposta biológica lá de diminuição tumoral, interfere ou muda o seu planejamento de radioterapia? Então são essas 2 perguntas, vamos trabalhar em cima delas. Uma neoadjuvância que não é infrequente, às vezes a gente não tem recursos além do que um 3D, às vezes o volume de tratamento impede a segurança da radioterapia. Quer dizer, você vai acabar com a capacidade ventilatória do paciente, ou tem um dano cardíaco muito sério. Então você diz, bom, eu não tenho condições de fazer a dose efetiva. E nesses casos você pede geralmente uma prova de função sempre antes da radioterapia? Sempre. Isso é uma constante sua? Você recomenda que se faça? É para todo mundo, não é para todo mundo? Essa é uma recomendação da Sociedade Americana de Radioterapia. Perfeito. Que você tenha uma prova de função pulmonar de base, até para se fazer alguns ajustes de limitações de dose para órgãos-alvo. Então, se a gente consegue realmente uma redução centrípeta dessa lesão, pode colocar um paciente de não tratável tecnicamente para tratável. E a associação de tratamentos é sempre melhor do que a modalidade isolada. Então, isso é muito bem-vindo, a gente vê isso inclusive com pequenas células, que às vezes é doença localizada, mas tem uma lesão muito grande. Então, ok, não precisa necessariamente começar a radioterapia no 2º ciclo de quimioterapia, pode até prosseguir um pouquinho mais, e aí quando já tiver numa condição adequada, a gente inicia a radioterapia. Não pequenas células, adenocarcinoma, enfim, o espino celular, o conceito é o mesmo. Quanto menor o volume de doença, mais fácil fica para a gente conseguir atingir dose ideal. Lembrando que redução de dose significa redução de controle. E a radioterapia pós-operatória? N0 e N1, acho que a gente já tem evidência suficiente de que não precisa gastar o tempo de quem está nos ouvindo aqui, que isso aqui já está batido. N2 é algo interessante. O porte que todo mundo batalha é uma meta-análise feita de estudos prospectivos que era uma salada de frutas, quer dizer, não tinha nada comparável com nada. Campos extensos, doses inadequadas, doses muito elevadas, toxicidade, cobalto com aceleradores, 2D com 3D, enfim, era uma salada. Na época, eu acompanhei o lançamento do porte e um pouco depois teve um estudo italiano muito interessante que eles tinham começado a fazer o estudo de adjuvância pós-N2 operado, exatamente no molde recomendado. 50 Gray, radioterapia conformada tridimensional, campo envolvido no mediastino acometido. Ponto. Mas eles suspenderam o estudo depois do porte, porque isso seria, já que a radioterapia havia sido deletéria, eles suspenderam o trial. Mas eles continuaram avaliando. E o estudo foi positivo para a sobrevida global. Eles submeteram o trial para o porte, que incluiu o estudo numa segunda avaliação e aí já deixou de ser deletério.
mas ainda a recomendação do porte foi de que rádio poderia ser deletéria. A gente tem as evidências mais recentes com técnica moderna, com campo localizado, de que há um benefício para a irradiação do N2, a princípio para controle local, mas à medida que o número aumentar com técnica adequada, com padrão de técnica, talvez a gente consiga bater em sobrevida global. É uma questão de tempo. A radioterapia não recebe todos os recursos para pesquisa de rotina, então é complexo a gente conseguir um accrual grande de pacientes para justificar isso. Mas alguns trials isolados, já com técnica nova, quando a gente faz a meta-análise, o resultado é positivo. Uma pergunta super prática, Rodrigo. No que é que o cirurgião pode ajudar o radioterapeuta no momento da cirurgia? Marcar com clipes? Qual que é a orientação que o cirurgião, no momento de operar, pode lhe dar para um tratamento a posteriori com a radio-oncologia, que diz assim, isso aqui realmente é útil? Primeiro, a descrição da cadeia linfonodal cometida. Isso, quando faz a dissecção, descrevendo qual é cada cadeia, para o patologista nos dizer qual era a cadeia cometida, já é uma ajuda enorme. O clipe ajuda porque, eventualmente, a gente tem retrações e tem algumas fibrosas que atrapalham um pouco no nosso guideline de delineamento. Então, essas duas questões básicas de dizer qual foi a cadeia retirada, isolar isso e separar para o patologista e um clipezinho ali, para a gente já está fantástico, vocês serão idolatrados pelos radioterapeutas. E colocando aqui para o nosso amigo Marcos, quando você vai fazer um follow-up aí de resposta, e aí tem a questão de fazer ou não o PET-CT, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, porque a radioterapia influencia aí o recurso de imagem no sentido de promover inflamação e confundir se tem resposta, se é inflamação. Como que funciona esse algoritmo com relação a follow-up, colocando a questão da terapia e o uso da radioterapia? Quando não se deve, digamos assim, fazer um PET-CT pós-radioterapia? Qual é a sua recomendação? Eu queria que os dois complementassem essa questão. Eu acho que em relação a isso tem pouca dúvida de não se fazer um PET scan antes de 12 semanas depois do fim da radioterapia, pelo risco de você ter um falso positivo. Então a radioterapia ele gera um brilho e não necessariamente aquilo é tumoral, mas sim um efeito pós-tratamento. A gente no Brasil tem algo que destoa um pouco do que se faz fora. A gente pede muito PET-CT para acompanhamento pós-tratamento. E conversando com amigos atuam fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, isso é absolutamente risível para alguns deles, que eles fazem tomografias e seguem com tomografias. Basicamente, a gente faz até muito PET nesse cenário. O PET, na minha visão, pré-estadiamento, tem um papel indiscutível e sempre com ressonância de crânio nesse estadiamento, porque você pode... O PET para lesões cerebrais é péssimo. Eu tive um exemplo recente, super recente, de 1 a 2 semanas atrás, que o PET não mostrou nada, eu fiz a ressonância, tinha um monte de lesão que não tinha sido pego pelo PET scan. E o PET scan tem o poder de mudar o seu planejamento de acordo com aquilo que ele vê. Então, lesões que geralmente não são visíveis numa tomografia, às vezes aparecem num PET scan pré-planejamento de uma rádio e aí muda tudo. Eu falo para o Rodrigo, desculpa, mas o paciente vai voltar comigo, não tem mais indicação de radioterapia, porque o PET brilhou várias lesõezinhas que antes passaram como se fossem... E essa foi justamente a razão da minha pergunta, viu? Porque me pediram para falar recente sobre follow-up pós doença operada, e o PET-CT ele não tem realmente um lugar muito estabelecido. Até a tomografia de baixa dose a cada 6 meses, menos 2 anos no paciente operado já satisfaz para ver a questão de recidiva. Havendo alguma alteração, aí se discute. Agora, me fala aí, Rodrigo, você tem aí um paciente com doença avançada e você viu que aquele é o ponto de irradiar, aplica a radioterapia. Como é que é o seu follow-up do ponto de vista de imagem e resposta à radioterapia? É basicamente tomográfico, né? A gente vê que os pacientes têm uma certa ansiedade de querer repetir o PET quase que mensalmente para saber como está acontecendo. E às vezes a gente tem essa curiosidade de saber como está acontecendo. Tem alguns estudos de sequência pós-tratamento com PET que alguns até dizem que, olha, um marco do PET há 12 semanas, se ele tiver negativo, isso é um excelente fator prognóstico. Mas daí a mudar a nossa conduta é muito mais ciência do que... Mas eu te digo que eu particularizo em algumas situações. Tive uma senhora agora recente que
80 e poucos anos de idade, com Pancoast, e ela recusou quimioterapia. E ficou na minha mão. Eu tive que fazer todo o curso da rádio, grudado, fiz uma ressonância de plexo braquial, tocando o plexo braquial. Ela tinha dor, enfim. E fiz a radioterapia com 60 Gray, o que foi possível. Mas eu combinei com ela algo de... A dor desapareceu, primeira tomografia com um mês, reduziu de 9 para 7 centímetros. Teoricamente, em 3 meses, nova tomografia. Mas o que eu combinei com ela foi... Não, eu vou furar completamente, não conta para ninguém, mas eu vou pedir um PET para você no 2º mês pós-radioterapia. Ok, a lesão de 7 centímetros estava completamente apagada ao PET, exceto por um SUV residual de 7,5 paravertebral. Estou em programação de radiocirurgia para ela. Como ela não teve o benefício da quimioterapia, eu preciso potencializar meu controle local. Numa senhora de 80 e poucos anos de idade, com performance limítrofe para qualquer outra coisa. E em linha em relação ao tratamento combinado, pegando isso que você falou, você tem algum tratamento, alguma quimioterapia que você fala, opa, vamos apertar os cintos aqui, junto com sua radioterapia, fala a sua visão daí para cá, em relação às químicos que a gente faz, os protocolos que, na sua visão, são mais tóxicos, junto com a sua radioterapia. Olha, a gente já teve mais medo de muita coisa, mas hoje nem a gencitabina não assusta tanto assim. Okay. Tem muito temor com as coisas que... E é natural e é seguro que a gente tema algumas associações, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que não são todas que são tão dramáticas assim. Fantástico, Rodrigo. Muito obrigado. Em virtude do tempo, né, eu acho que vamos limitar essas perguntas, mas deixar aqui o canal aberto. Eu acho que a intenção do programa não é só ter essa conversa, mas é deixar o canal aberto. O Rodrigo Henriot, o Marcos Andrés, nós somos todas pessoas localizáveis, então deixar aberto aqui via esse canal da Onconews a possibilidade de trazer perguntas. Eu tenho certeza que a Onconews vai nos encaminhar e a gente pode prosseguir nesse processo de educação médica e educação ao paciente, porque eu tenho certeza que tem muitos que estão aí em tratamento e vão vendo quais são as alternativas, e é bom ter esse caminho, esse canal de comunicação. Eu queria agradecer mais uma vez e deixar pronto para uma próxima oportunidade de encontrar vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria só fazer uma consideração final em relação a tudo isso que a gente falou. Então, depois da radioquimioterapia, a gente já tem algumas condutas hoje de não ficar só em acompanhamento, né? Recentemente, a gente teve uma informação tardia aqui de late break information do FDA em relação a durvalumab pós-radioquimioterapia, os 3B. Então fica a dica, esse trabalho vai ser apresentado na ESMO esse ano, trabalho realmente que pode ser um game changer aí nas imunoterapias e no segmento desses pacientes que fazem radioquimioterapia para os 3B. A gente não tem maiores informações em relação a ele, na ESMO a gente vai ter mais, a gente só teve a informação que foi aprovado e que os dados já estão maduros e em breve a gente vai saber. Já lançou cenas do próximo capítulo. Cenas. Então as coisas estão mudando no cenário metastático e no cenário localmente avançado também. Excelente. De tudo isso que a gente falou. Obrigado por essa participação com vocês.